So the store owners, they move Us watching the trailer. Bem-vindos ao Cali 360. Nova York, uma das cidades mais poderosas do mundo, símbolo de riqueza, ambição e oportunidade. Mas por trás de seu deslumbrante horizonte de arranha-céus, esconde-se uma crise que poucos ousam encarar. A situação do sem-teto aqui não é apenas uma estatística, é uma realidade brutal gravada nas calçadas, escondida nas sombras dos edifícios de luxo. Mas e se eu te dissesse que essa crise vai além de um simples problema econômico? Que por trás de cada alma lutando nas ruas, existe uma história. Yeah, he's waking up. They've given him Narcan. Okay. Uma história de sobrevivência, desespero e, em alguns casos, crime. Quando as pessoas são empurradas ao limite, quando a sociedade vira as costas, algumas farão qualquer coisa para sobreviver. O que realmente acontece quando uma cidade fica sem opções? Fica comigo, porque a verdade pode ser mais chocante do que você imagina. Número 1. A crise o Sul te adentrou de uma superpotência global. Apesar de seu status como uma potência econômica e cultural global, os Estados Unidos enfrentam desafios sociais profundos, com destaque para a situação do sem-teto. A cidade de Nova York, símbolo da prosperidade americana, está vivenciando a crise de moradia mais grave desde a Grande Depressão da década de 1900. Em dezembro de 2024, mais de 140 mil pessoas buscaram abrigo nos centros de acolhimento da cidade de Nova York todas as noites, enquanto milhares de outras enfrentavam as duras realidades das ruas. Ou dependiam da boa vontade de amigos e familiares. De forma alarmante, o número de crianças em situação de rua mais do que dobrou, saltando de 20.299 em 2022 para 50.773 em 2024. Esse aumento afetou de maneira desproporcional as comunidades hispânicas e negras, com hispânicos representando 55,5% da população em situação de rua em 2024, um aumento em relação aos 33,7% registrados em 2021. Diversos fatores contribuíram para agravar essa crise. A escassez de moradias acessíveis na cidade é um dos principais responsáveis, com os aluguéis médios aumentando em 75% entre 2002 e 2012, superando largamente o crescimento da renda. Essa disparidade tornou a habitação inacessível para muitos, levando a condições de moradia superlotadas e aumentos nas ordens de despejo. Além disso, a chegada de solicitantes de asilo sobrecarregou o sistema de abrigos, com o estado de Nova York registrando um aumento de 53,1% no número de pessoas em situação de rua entre janeiro de 2023 e janeiro de 2024, uma taxa mais de 4 vezes maior que a média nacional. Em resposta, as autoridades da cidade iniciaram medidas para conter a crise crescente. Em janeiro de 2025, o prefeito Eric Adams anunciou um plano de $650 milhões destinado a apoiar residentes com transtornos mentais e em situação de rua. Essa iniciativa de 5 anos inclui o desenvolvimento de novas instalações de tratamento e a adição de 900 camas do tipo Safe Haven. Além disso, a cidade começou a converter espaços comerciais subutilizados em unidades residenciais, como é o caso da transformação do número 25 da Water Street, parte de uma estratégia mais ampla para adicionar 80 mil unidades habitacionais ao longo de 15 anos.
Embora esses esforços demonstrem um comprometimento em enfrentar a crise do sem-teto, a complexidade e a escala do problema exigem abordagens contínuas e multifacetadas. Enfrentar as desigualdades sistêmicas, expandir o acesso à moradia acessível e oferecer serviços de apoio integrados são passos fundamentais para garantir que todos os nova-iorquinos tenham acesso a uma moradia segura e estável. Número 2. A verdadeira dimensão da crise de sem-teto em Nova York. Nas últimas 2 décadas, a cidade de Nova York presenciou um aumento impressionante de 175% na população em situação de rua. Essa crise teve uma trégua temporária durante a pandemia da Covid-19, graças à suspensão de despejos e ajuda emergencial para pagamento de aluguel, que resultaram em uma redução de 25% no número de pessoas sem moradia. No entanto, após o fim dessas proteções, os números voltaram a crescer de forma preocupante. Em dezembro de 2024, mais de 140 mil pessoas buscaram abrigo todas as noites, enquanto milhares de outras enfrentavam a vida nas ruas ou dividiam casas superlotadas. De maneira alarmante, famílias e crianças são as mais impactadas, representando 71% da população acolhida em abrigos. Isso inclui aproximadamente 45.852 crianças, o que evidencia a vulnerabilidade dos jovens nova-iorquinos diante dessa crise. Um fator crucial por trás dessa realidade é a situação dos trabalhadores de baixa renda. Mesmo com empregos fixos, muitos não conseguem acompanhar os aluguéis crescentes da cidade. Em 2022, quase 39% das famílias nova-iorquinas gastavam mais de 30% de sua renda apenas com moradia. Esse peso financeiro extremo coloca essas pessoas à beira da situação de rua, mesmo recebendo seus salários regularmente. Quadro. A convergência desses fatores destaca a urgência de soluções abrangentes. Enfrentar a escassez de moradias acessíveis, implementar proteções robustas aos inquilinos e oferecer apoio direcionado às populações vulneráveis são passos essenciais para conter essa crise que não para de crescer. Número 3. As 10 cidades de Nova York como os piores índices de moradores em situação de rua. A situação de rua continua sendo um problema persistente e urgente em todo o estado de Nova York, com algumas cidades enfrentando números significativamente altos de pessoas sem moradia. Crises econômicas, aumento dos aluguéis e escassez de moradias acessíveis continuam alimentando essa crise. A seguir, exploramos as 10 cidades de Nova York que enfrentam os maiores índices de moradores em situação de rua e os desafios únicos de cada uma. 1. Syracuse. As lutas dos veteranos e recursos limitados. Syracuse possui um número relativamente baixo de pessoas em situação de rua, com estimativas variando entre 25 e 30 pessoas. No entanto, uma parte significativa delas são veteranos militares, enfrentando dificuldades para se reintegrar à vida civil devido a problemas de saúde mental, falta de empregos e sistemas de apoio insuficientes. Programas como o Housing First visam fornecer moradia imediata, mas a falta de financiamento e a burocracia impedem sua implementação ampla. A ausência de moradia permanente com suporte agrava ainda mais o problema. 2. Staten Island. Fora do radar, mas em dificuldade. Apesar de sua baixa densidade populacional, Staten Island tem pelo menos 26 pessoas em situação de rua, um número que costuma ser ignorado. Para combater isso, 3 novos abrigos foram recentemente inaugurados. Van Duzer Street oferece moradia de emergência para até 500 pessoas. Highland Boulevard, abrigo feminino com capacidade para 50 residentes. Highland. Tompkins Avenue, abriga 100 pessoas, oferecendo serviços de apoio transitório.
Organizações sem fins lucrativos, como a People's Path, são essenciais, oferecendo distribuição de alimentos, assistência para a colocação no mercado de trabalho e acesso à saúde. Contudo, manter esses programas é um desafio devido às restrições financeiras. 3. Albany. A crise de moradia da capital. Albany, como capital do estado, abriga cerca de 750 indivíduos em situação de rua. O aumento exorbitante dos custos de vida e a oferta insuficiente de moradias acessíveis intensificaram a crise. A iniciativa Albany Project Hope oferece assistência rápida, mas sua eficácia é limitada pelos cortes no orçamento. Muitas famílias lutam para encontrar moradia estável, sendo forçadas a recorrer a abrigos temporários frequentemente lotados. 4. Rochester. Deslocamento e falta de planejamento. A população em situação de rua de Rochester é estimada em 883 indivíduos, muitos vivendo em acampamentos improvisados, como o Peace Village. No entanto, ações recentes desmantelaram esses assentamentos sem planos claros de realocação. A falta de recursos, má gestão e ausência de estratégias abrangentes deixaram muitos sem alternativas viáveis. 5. Brooklyn. O preço do crescimento urbano. Brooklyn abriga 1.157 pessoas em situação de rua. O desenvolvimento urbano acelerado, a gentrificação e o aumento dos aluguéis expulsaram diversos moradores de baixa renda. A resistência das comunidades em Bensonhurst e Sunset Park impediu a construção de novos abrigos, resultando em acampamentos ilegais. Além disso, preocupações com segurança pública aumentaram, com seringas descartadas e lixo se acumulando nas calçadas. 6. Queens. Empregados, mas sem teto. Com 1.219 pessoas relatadas em situação de rua, Queens representa uma tendência crescente. Muitos moradores estão empregados, mas não conseguem pagar os aluguéis exorbitantes. Centros para solicitantes de asilo nos distritos comunitários 1 e 12 geraram controvérsia e áreas ao redor da Jamaica Station se tornaram refúgio noturno para muitos. Apesar da prosperidade econômica do bairro, cada vez mais indivíduos e famílias estão sem moradia. 7. Buffalo, invernos severos e declínio econômico. Buffalo enfrenta uma das crises mais severas do estado, com aproximadamente 1.432 indivíduos sem moradia fixa. O declínio da indústria, o aumento do desemprego e os invernos extremos dificultam a sobrevivência. Durante os meses mais frios, os abrigos atingem a capacidade máxima, obrigando muitos a enfrentar temperaturas letais ao relento. A cidade precisa com urgência de mais abrigos de emergência e projetos de habitação acessível. 8. O Bronx. Situação de rua hereditária. Com 1.458 pessoas em situação de rua, o Bronx tem a maior taxa de pobreza da cidade de Nova York, alimentando um ciclo de pobreza hereditária. Abrigos superlotados frequentemente recusam pessoas, deixando muitos dormindo nas ruas ou em edifícios abandonados. Apesar de alguns esforços para melhorar as condições de moradia, as soluções de longo prazo continuam distantes. 9. Manhattan. Uma crise à vista de todos. Com mais de 4.000 pessoas em situação de rua, Manhattan apresenta sinais visíveis do problema. Estações de metrô, praças públicas e ruas movimentadas se tornaram lar de milhares. Campanhas de limpeza oferecem apenas alívio temporário, sem resolver as causas reais. Alguns grupos formaram comunidades subterrâneas perto do rio Hudson, evidenciando a necessidade urgente de habitação sustentável e programas de apoio realistas. Sistema sobrecarregado. Como um todo, Nova York enfrenta uma crise de proporções históricas. A cada noite, mais de 4.140 pessoas dormem nas ruas, enquanto 150.000 vivem em abrigos que já ultrapassaram muito sua capacidade. Estima-se ainda que entre 5.000 e 25.000 indivíduos, conhecidos como pessoas toca, vivem no sistema de metrô subterrâneo. Um dos maiores obstáculos à expansão da habitação pública é a resistência dos bairros mais ricos, onde comunidades se opõem ativamente à construção de novos abrigos. Sem apoio coletivo e mudanças políticas decisivas, a crise de sem-teto em Nova York continuará a crescer. Soluções possíveis para essa crise incluem aumento de financiamento para projetos de habitação de emergência e de longo prazo,
maior envolvimento comunitário para promover a aceitação de abrigos em todos os bairros, expansão dos serviços de saúde mental e capacitação profissional para ajudar na reintegração social. Proteções legais mais fortes para inquilinos, prevenindo despejos abusivos e aumentos excessivos de aluguel. Enfrentar essa crise exige colaboração entre órgãos governamentais, ONGs, empresas e comunidades locais. Apenas com um esforço unificado será possível fornecer o suporte necessário e criar soluções duradouras para a situação de rua em Nova York. Número 4. Esforços do governo e da comunidade para enfrentar a crise. O modelo Housing First, Moradia Primeiro, enfatiza a oferta imediata de moradia permanente para pessoas em situação de rua, antes mesmo de tratar questões secundárias. Essa abordagem tem demonstrado, de forma consistente, resultados superiores aos métodos tradicionais. Uma revisão abrangente de mais de 20 estudos mostrou que os programas Housing First não apenas reduzem a situação de rua, como também aumentam a estabilidade habitacional e melhoram a qualidade de vida dos participantes. Notavelmente, esses programas têm sido associados à redução de hospitalizações e atendimentos em prontos socorros, evidenciando sua eficácia em promover o bem-estar geral. Em Albany, o Project Hope, Oportunidades de Moradia Ampliadas, atua como uma tábua de salvação essencial, oferecendo assistência rápida àqueles em necessidade. Com uma equipe composta por profissionais dedicados, incluindo um gerente de casos em meio período e um navegador habitacional em tempo integral, o programa adota a abordagem Housing First, aliada a princípios de redução de danos. Apesar do impacto positivo, o Project Hope enfrenta limitações financeiras significativas, que restringem sua capacidade de oferecer serviços mais abrangentes. Essa pressão orçamentária evidencia a necessidade urgente de mais financiamento para sustentar e expandir iniciativas tão vitais como essa. As organizações sem fins lucrativos também são indispensáveis no combate à situação de rua, frequentemente preenchendo lacunas deixadas por programas públicos. Em Staten Island, por exemplo, a People's Path, Inc. fornece moradia de emergência, além de serviços de apoio como capacitação profissional e gestão de casos intensiva. Esses esforços são cruciais para ajudar indivíduos a recuperar estabilidade e independência. No entanto, como muitas ONGs, a People's Path também lida com desafios financeiros que limitam o alcance e a eficácia dos serviços prestados, ressaltando a necessidade de apoio comunitário contínuo e financiamento sustentável. A participação da comunidade e das empresas locais é essencial no enfrentamento da situação de rua. Muitas contribuem com doações de alimentos, roupas e oferecem oportunidades de emprego para quem mais precisa. Contudo, iniciativas para construir novos abrigos ou moradias assistidas frequentemente enfrentam resistência de moradores preocupados com os impactos no bairro. Essa oposição pode dificultar a ampliação de serviços essenciais, destacando a importância de educação comunitária e engajamento, a fim de promover compreensão e apoio a soluções para a situação de rua. Coletivamente, esses esforços mostram que, embora avanços significativos estejam sendo feitos, uma abordagem colaborativa e bem financiada é fundamental para enfrentar o problema de forma eficaz, integrando modelos de moradia comprovados, fortalecendo a capacidade das ONGs e estimulando o envolvimento da comunidade. Podemos caminhar rumo a soluções sustentáveis que não apenas ofereçam abrigo, mas também restaurem a dignidade e a esperança das pessoas afetadas. A crise de pessoas em situação de rua em Nova York é um lembrete contundente de que mesmo as cidades mais poderosas do mundo enfrentam desafios sociais profundos e enraizados, desde o aumento exorbitante dos custos de moradia e as desigualdades econômicas até as falhas sistêmicas nos serviços de saúde mental e assistência social. A luta por um abrigo estável afeta milhares de indivíduos e famílias todas as noites. Embora iniciativas governamentais e esforços comunitários estejam avançando,
O caminho para soluções duradouras exige comprometimento contínuo, políticas inovadoras e ação coletiva. Ao explorarmos cidades e culturas ao redor do mundo, é essencial dar visibilidade às histórias humanas por trás das estatísticas, porque entender a crise é o primeiro passo para provocar mudanças reais. Se você achou este vídeo relevante, considere apoiar o Cali 360 Bré curtindo, se inscrevendo no canal e deixando seus comentários. Seu engajamento nos ajuda a trazer mais histórias não contadas à tona. Nos vemos na próxima aventura!